Vamos realizar uma leitura da Sutra Sagrada. Matéria. Não tomeis por realidade a matéria que percebeis através dos sentidos. A matéria não é a substância das coisas. Não é vida, não é verdade. Na matéria em si não existe inteligência, nem existe sensibilidade. A matéria é, afinal, o nada, e nela não existe qualidade. O que atribui qualidade à matéria é a mente, somente ela. Pensando-se em saúde, na mente aparece a saúde. Pensando-se em doença, na mente aparece a doença. Essa circunstância se assemelha à tela cinematográfica, em que aparece um lutador, se nela for projetado um lutador, ou um doente, se nela for projetado um doente. Porém, o filme cinematográfico em si é incolor e transparente, e nele não existe lutador nem doente. As diversas imagens resultantes da reação da sensibilidade que cobre o filme incolor é transparente. É que fazem aparecer ou a figura do lutador ou a figura de doente. Porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. Se colocardes no projetor um filme incolor e transparente, que não tenha imagens resultantes da reação do sensibilizador, e na tela projetardes esse filme, não aparecerá o lutador saudável, que em breve envelhece e morre. Nem aparecerá o evidente, o doente, debilitado. O que existirá na tela será unicamente a própria luz, a própria vida, que brilhará resplandecentemente. Compreendei vós agora mesmo que vossa vida é coisa superior à do saudável lutador. Por mais saudável que esteja um lutador, desde que ele veja o corpo como realidade, desde que ele veja o corpo como seu eu, ele é um elemento perecível e não é verdadeiramente saudável. A saúde verdadeira não está na matéria, não está no corpo, a vida. A vida verdadeira não está na matéria, não está no corpo. Vosso eu verdadeiro não está na matéria, não está no corpo. No âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou. É vida eternamente saudável e imperecível. Transcendei vós agora mesmo a matéria e conscientizai a imagem verdadeira de vossa própria vida. Então vamos nos concentrar nesse texto em que a matéria tem seu aspecto primordial e elevado, e que poderemos transformá-la sentindo a essência real do seu ser,
a luz, a paz, a saúde, a cura se manifestam inteiramente, nos libertando, nos tornando mais saudáveis e amigos. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Estude, desenvolva-se e vamos nos conscientizar que a luz maior é a nossa essência. Namastê. Boa tarde a todos. Somos da Casa de Lakshmi. Vamos fazer, através do Shisokan, oração pela paz mundial. Repita de 2 ou 3 vezes. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual do amor. Essa luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito do amor. Paz, ordem, convergência para o centro. Libertação, libertação, libertação. Que a harmonia infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo inunde nossos corações. Agradecemos todo o bem que recebemos. Namastê. Somos a Casa de Lakshmi e hoje vamos fazer o Shisokan, a oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para meu interior, flui para o seu interior. Em nós resplandece a luz espiritual do amor. Essa luz se intensifica sobre toda a face da terra. Preenche o coração de todas as pessoas com o espírito do amor. Paz, ordem, convergência para o centro. Para Cristo, para a Mãe Santíssima, para Jesus, para todos os seres iluminados, para nossos anjos da terra e do céu, e que todos sejamos libertados, iluminados, protegidos e libertados. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos ouvir agora um trecho da Sutra Sagrada. Respiração. Ao inspirarmos lentamente, visualizamos a luz resplandecente de Deus penetrando em nós através das mãos postas, que são uma antena, e fluindo para todo o corpo, desde o alto da cabeça até a extremidade dos pés, iluminando-nos totalmente. Enquanto inspiramos, mentalizamos a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Flui, flui, flui. Repetimos até completar a inspiração. Em seguida, comprimimos o ar para o baixo ventre, dilatando-o para frente, a fim de criarmos a sensação de plenitude. Observando essa sensação, mentalizamos pela luminosa força vivificante de Deus. Sou preenchido, sou vivificada, sou preenchida, sou vivificada, várias vezes. Com os olhos da mente, fitamos o nosso ser preenchido e iluminado pela força vivificante de Deus. Enquanto isso, o ar vai se esvaziando lentamente pelas narinas. Quando 70% do ar for expirado, restando ainda uns 30% no baixo ventre, inspiramos novamente e voltando a mentalizar, a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Preenchidos os pulmões, novamente comprimimos o ar para o baixo ventre e, aproveitando a sensação de estarmos planificados, mentalizamos pela luminosa força vivificante de Deus,
sou preenchida, sou preenchida, sou vivificada, sou preenchida, sou vivificada. Repetir essa mentalização combinada com a inspiração controlada, até alcançarmos o estado de concentração total. Então mentalizamos fortemente. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Recomeçamos então, retornando às frases iniciais em que se diz: aqui onde estou é o mundo luminoso de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. Repetimos esse processo durante 30 minutos. Durante a meditação, podemos mentalizar também palavras de afirmação de que o objetivo almejado já está realizado, que a força divina de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos preencha, nos inunde, nos liberte, penetre todas as nossas células, rejuvenescendo-as, penetre todo o nosso sangue, limpando-o completamente, e que a força divina de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco, aqui e agora, por toda a eternidade. Amém. Vamos ler um trecho do Shinsokan, Oração pela Paz Mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual do amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra, preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmonia, vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vibre em nossos corações. Bom dia a todos. Vamos continuar o livro do Shinsokan, né? Nós vimos a questão da posição e agora vamos ver aqui a continuação. Esse Shinsokan é interessante. Concentre-se agora, fique de olhos fechados, inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Ao inspirarmos lentamente, visualizamos a luz resplandecente de Deus penetrando em nós através das mãos postas, que são uma antena, e fluindo para todo o corpo, desde o alto da cabeça até a extremidade dos pés, iluminando-nos totalmente. Enquanto inspiramos, mentalizamos. A infinita força vivificante de Deus flui para nosso interior, flui, flui, flui. Repetimos até completar a inspiração. Em seguida, comprimimos o ar para o baixo ventre, deixando-o para frente a fim de criarmos a sensação de plenitude. Conservando essa sensação, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado várias vezes. Com os olhos da mente, fitamos o nosso ser preenchido e iluminado pela força vivificante de Deus. Enquanto isso, o ar vai se esvaindo lentamente pelas narinas. Quando 70% do ar já foi expirado, tentando ainda uns 30% no baixo ventre,
Inspiramos novamente, voltando a mentalizar. A infinita força vivificante de Deus flui para o nosso interior, flui, flui, flui. Preenchidos os pulmões novamente, comprimimos o ar para o baixo ventre e, aproveitando a sensação de estarmos planificados, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, somos preenchidos, somos vivificados, somos preenchidos, somos vivificados. Repetir essa mentalização, combinada com a respiração controlada, até alcançarmos o estado de concentração total. Então mentalizamos fortemente. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Recomeçamos então, retornando às frases iniciais em que diz: aqui estou, aqui onde estou é o mundo luminoso de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano infinito, infinito de sabedoria de Deus, é o oceano infinito da sabedoria de Deus, é o oceano infinito da luz de Deus. Durante a meditação, podemos mentalizar também palavras de afirmação de que o objetivo almejado já está realizado. Fazendo essa meditação, que é maravilhosa, vamos nos preencher da luz divina, divina de Deus, da luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Que assim seja. Namastê. Boa noite a todos. Vamos ver agora sobre um livro Shinsokan. Como praticar o Shinsokan? A postura. A meditação Shinsokan é uma prática espiritual na qual todo o corpo se identifica com a verdade. Por conseguinte, é de capital importância a postura correta. Torna-se a posição correta do corpo para se obter a postura correta da mente. Todas as partes do corpo devem dispor-se de tal forma que obedeçam à ordem cósmica, colocando-se em cima as partes superiores, embaixo os membros inferiores. À esquerda, o que deve ficar à esquerda, à direita, as partes da direita, na frente, o que deve ficar na frente, e atrás, o que deve ficar atrás. Primeiro, sentados sobre os pés, postura original, sentamos-nos sobre os pés, colocando o pé esquerdo sobre a planta do pé direito. O esquerdo simboliza o céu e o direito simboliza a terra. A posição em que o pé esquerdo cobre o direito representa a ordem cósmica em que o céu cobre a terra. Os homens devem sobrepor totalmente os pés, de modo que o polegar do pé esquerdo se acomode na concavidade entre o tornozelo e o calcanhar do pé direito. As mulheres devem sobrepor apenas a ponta do pé esquerdo sobre a ponta do pé direito. A distância entre os joelhos deve ser de meio a 1 palmo para as mulheres e de 2 palmos para os homens. O corpo deve permanecer descontraído, mas firme, com o abdômen dilatado para a frente. Mantemos a coluna bem vertical, como um fio de prumo. Sentado na cadeira, postura variante. Sentamos-nos na extremidade da cadeira e recolhemos os pés para trás, com os calcanhares juntos e a ponta dos pés tocando o solo. As palmas justapostas. Juntamos levemente as mãos diante do rosto, de modo que caiba entre as palmas um ovo de codorna. A ponta dos polegares deve ficar na altura da extremidade do nariz, quase tocando-o. Os braços devem ficar relaxados. O ângulo formado pelos antebraços deve ser de 60 graus, ou seja, de um triângulo equilátero.
O corpo humano é uma espécie de condensador variável. Quando se unem a mão esquerda pelo polo positivo e a mão direita polo negativo, forma-se uma corrente biomagnética. A testa e a boca são também centros de irradiação magnética. Aproximando-se as mãos juntas, a testa e a boca, forma-se uma intensa vibração magnética que funciona como uma antena para receber a infinita força divina que preenche o universo. 5. Os olhos fechados. Fechamos os olhos carnais durante a prática da meditação Shinsokan para evitar que vejamos o mundo do fenômeno. Os olhos, embora fechados, devem estar voltados ligeiramente para cima, a fim de evitar a formação de rugas entre as sobrancelhas. E manter a fisionomia suave. As ondas mentais alegres, suaves, sintonizam com ondas espirituais de Deus. Se for de noite, praticar a meditação Shinsokan com a luz acesa, voltada para a luz. Canto evocativo de Deus. Aqui se inicia a meditação Shinsokan. Entoamos o canto evocativo de Deus, com a convicção de estarmos chamando Deus. Concentramos a mente unicamente em Deus, a fim de conseguir a sensação da união total com Ele. E é diferente de alcançar o êxtase através de uma simples concentração mental. Aí depois vamos ver o canto evocativo de Deus, Kami Yobi Uta. Isso aqui veremos no próximo encontro. Então, procure ver a questão da postura e ir treinando. Questão da postura e você pode se ligar a Deus nesse instante da forma como você achar melhor. Então, procure se sentir cada vez melhor, pois a sua busca é uma busca que vai te auxiliar muitíssimo. Fica com Deus. Como praticar o Shinsokan? A postura. A meditação Shinsokan é uma prática espiritual, na qual todo o corpo se identifica com a verdade. Por conseguinte, de capital importância a postura correta. Toma-se a posição correta do corpo para se obter a postura correta da mente. Todas as partes do corpo devem dispor-se de tal forma que obedeçam à ordem cósmica. Coloque-se em cima as partes superiores e embaixo os membros inferiores. A esquerda, que deve ficar à esquerda, à direita, as partes da direita. Na frente, que deve ficar na frente, e atrás, que deve ficar atrás. Então, uma elevação, um pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres de luz, a todos os seres que nos iluminam e nos protegem. Sejamos envolvidos na mais perene luz. Assim seja. Meditação para contemplar a Deus, Shinsokan, orientação do Dr. Masaharu Taniguchi.
prática Shinsokan é uma meditação contemplativa através da qual o homem transcende o mundo do fenômeno, isso é, transcende a matéria, a carne e a mente, e entra no mundo da dimensão superior, o mundo da imagem verdadeira, o mundo absoluto e perfeito, criado por Deus, onde o eu verdadeiro, o Filho de Deus, funde-se com Deus e onde se fita com os olhos espirituais a perfeição do eu verdadeiro, que é a vida de Deus, vida eterna, perfeita, indestrutível, imortal, infinita, pura, imaculada, isenta do pecado, que jamais pecou, jamais errou, jamais sofreu, jamais adoeceu e que jamais odiou alguém, pois é a vida perfeita e invulnerável de Deus, que jamais se queima no fogo e jamais se afoga na água, jamais será atingido por micróbios, que é a vida infinita que cobre todo o universo, pois ele é um com Deus infinito. Amém. Somos a casa de Lakshmi e hoje vamos fazer o Shinsokan na oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para meu interior, flui para o seu interior. Em nós resplandece a luz espiritual do amor. Esta luz se intensifica sobre toda a face da terra. Preenche o coração de todas as pessoas com o espírito do amor, paz, ordem, convergência para o centro, para Cristo, para a Mãe Santíssima, para Jesus, para todos os seres iluminados, para nossos anjos da terra e do céu, e que todos sejamos libertados, iluminados, protegidos e libertados. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos ouvir agora um trecho da Sutra Sagrada. Respiração. Ao inspirarmos lentamente, visualizamos a luz resplandecente de Deus penetrando em nós através das mãos postas, que são uma antena, e fluindo para todo o corpo, desde o alto da cabeça até a extremidade dos pés, iluminando-nos totalmente. Enquanto inspiramos, mentalizamos a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Flui, flui, flui. Repetimos até completar a inspiração. Em seguida, comprimimos o ar para o baixo ventre, dilatando-o para a frente, a fim de criarmos a sensação de plenitude. Observando essa sensação, mentalizamos pela luminosa força vivificante de Deus. Sou preenchido, sou vivificada, sou preenchida, sou vivificada. Várias vezes, com os olhos da mente, fitamos o nosso ser preenchido, iluminado pela força vivificante de Deus. Enquanto isso, o ar vai se esvaziando lentamente pelas narinas. Quando 70% do ar for expirado, restando ainda uns 30% no baixo ventre, inspiramos novamente e voltando a mentalizar, a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Preenchidos os pulmões, novamente comprimimos o ar para o baixo ventre e, aproveitando a sensação de estarmos planificados, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchida, sou preenchida, sou vivificada, sou preenchida, sou vivificada. Repetir essa mentalização combinada com a inspiração controlada, até alcançarmos o estado de concentração total. Então mentalizamos fortemente.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Recomeçamos então, retornando às frases iniciais em que se diz: aqui onde estou é o mundo luminoso de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. Repetimos esse processo durante 30 minutos. Durante a meditação, podemos mentalizar também palavras de afirmação de que o objetivo almejado já está realizado, que a força divina de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos preencha, nos inunde, nos liberte, penetre todas as nossas células, rejuvenescendo-as, penetre todo o nosso sangue, limpando-o completamente, e que a força divina de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco, aqui e agora, por toda a eternidade. Amém. Vamos ler um trecho do Shinsokan, Oração pela Paz Mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual do amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra, preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmonia, vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vibre em nossos corações. Bom dia a todos. Vamos continuar o livro do Shinsokan, né? Nós vimos a questão da posição e agora vamos ver aqui a continuação. Esse Shinsokan é interessante. Concentre-se agora, fique de olhos fechados, inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Ao inspirarmos lentamente, visualizamos a luz resplandecente de Deus penetrando em nós através das mãos postas, que são uma antena, e fluindo para todo o corpo, desde o alto da cabeça até a extremidade dos pés, iluminando-nos totalmente. Enquanto inspiramos, mentalizamos. A infinita força vivificante de Deus flui para nosso interior, flui, flui, flui. Repetimos até completar a inspiração. Em seguida, comprimimos o ar para o baixo ventre, deixando-o para frente a fim de criarmos a sensação de plenitude. Conservando essa sensação, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado várias vezes. Com os olhos da mente, fitamos o nosso ser preenchido e iluminado pela força vivificante de Deus. Enquanto isso, o ar vai se esvaindo lentamente pelas narinas. Quando 70% do ar já foi expirado, tentando ainda uns 30% no baixo ventre, inspiramos novamente, voltando a mentalizar. A infinita força vivificante de Deus flui para o nosso interior, flui, flui, flui. Preenchidos os pulmões novamente, comprimimos o ar para o baixo ventre e, aproveitando a sensação de estarmos plenificados, mentalizamos.
Pela luminosa força vivificante de Deus, somos preenchidos, somos vivificados, somos preenchidos, somos vivificados. Repetir essa mentalização combinada com a respiração controlada até alcançarmos o estado de concentração total. Então mentalizamos fortemente: já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Recomeçamos então, retornando às frases iniciais em que diz: aqui estou, aqui onde estou é o mundo luminoso de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano infinito, infinito de sabedoria de Deus, é o oceano infinito da sabedoria de Deus, é o oceano infinito da luz de Deus. Durante a meditação, podemos mentalizar também palavras de afirmação de que o objetivo almejado já está realizado. Fazendo essa meditação, que é maravilhosa, vamos nos preencher da luz divina, divina de Deus, da luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Que assim seja. Namastê. Boa noite a todos. Vamos ver agora sobre um livro Shinsokan. Como praticar o Shinsokan? A postura. A meditação Shinsokan é uma prática espiritual na qual todo o corpo se identifica com a verdade. Por conseguinte, é de capital importância a postura correta. Torna-se a posição correta do corpo para se obter a postura correta da mente. Todas as partes do corpo devem dispor-se de tal forma que obedeçam à ordem cósmica, colocando-se em cima as partes superiores, embaixo os membros inferiores, à esquerda o que deve ficar à esquerda, à direita as partes da direita, na frente o que deve ficar na frente e atrás o que deve ficar atrás. Primeiro, sentados sobre os pés, postura original, sentamos-nos sobre os pés, colocando o pé esquerdo sobre a planta do pé direito. O esquerdo simboliza o céu e o direito simboliza a terra. A posição em que o pé esquerdo cobre o direito representa a ordem cósmica em que o céu cobre a terra. Os homens devem sobrepor totalmente os pés, de modo que o polegar do pé esquerdo se acomode na concavidade entre o tornozelo e o calcanhar do pé direito. As mulheres devem sobrepor apenas a ponta do pé esquerdo sobre a ponta do pé direito. A distância entre os joelhos deve ser de meio a 1 palmo para as mulheres e de 2 palmos para os homens. O corpo deve permanecer descontraído, mas firme, com o abdômen dilatado para a frente. Mantemos a coluna bem vertical, como um fio de prumo. Sentado na cadeira, postura variante. Sentamos-nos na extremidade da cadeira e recolhemos os pés para trás, com os calcanhares juntos e a ponta dos pés tocando o solo. As palmas justapostas. Juntamos levemente as mãos diante do rosto, de modo que caiba entre as palmas um ovo de codorna. A ponta dos polegares deve ficar na altura da extremidade do nariz, quase tocando-o. Os braços devem ficar relaxados. O ângulo formado pelos antebraços deve ser de 60 graus, ou seja, de um triângulo equilátero. O corpo humano é uma espécie de condensador variável. Quando se unem a mão esquerda pelo polo positivo e a mão direita polo negativo, forma-se uma corrente biomagnética. A testa e a boca são também centros
de irradiação magnética. Aproximando-se as mãos juntas, a testa e a boca, forma-se uma intensa vibração magnética que funciona como uma antena para receber a infinita força divina que preenche o universo. 5. Os olhos fechados. Fechamos os olhos carnais durante a prática da meditação Shinsokan para evitar que vejamos o mundo do fenômeno. Os olhos, embora fechados, devem estar voltados ligeiramente para cima, a fim de evitar a formação de rugas entre as sobrancelhas. E manter a fisionomia suave. As ondas mentais alegres, suaves, sintonizam com ondas espirituais de Deus. Se for de noite, praticar a meditação Shinsokan com a luz acesa, voltada para a luz. Canto evocativo de Deus. Aqui se inicia a meditação Shinsokan. Entoamos o canto evocativo de Deus, com a convicção de estarmos chamando Deus. Concentramos a mente unicamente em Deus, a fim de conseguir a sensação da união total com Ele. E é diferente de alcançar o êxtase através de uma simples concentração mental. Aí depois vamos ver o canto evocativo de Deus, Kami Yobi Uta. Isso aqui veremos no próximo encontro. Então, procure ver a questão da postura e ir treinando. Questão da postura e você pode se ligar a Deus nesse instante da forma como você achar melhor. Então, procure se sentir cada vez melhor, pois a sua busca é uma busca que vai te auxiliar muitíssimo. Fica com Deus. Como praticar o Shinsokan? A postura. A meditação Shinsokan é uma prática espiritual, na qual todo o corpo se identifica com a verdade. Por conseguinte, de capital importância a postura correta. Toma-se a posição correta do corpo para se obter a postura correta da mente. Todas as partes do corpo devem dispor-se de tal forma que obedeçam à ordem cósmica. Coloque-se em cima as partes superiores e embaixo os membros inferiores. A esquerda, que deve ficar à esquerda, à direita, as partes da direita. Na frente, que deve ficar na frente, e atrás, que deve ficar atrás. Então, uma elevação, um pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres de luz, a todos os seres que nos iluminam e nos protegem. Sejamos envolvidos na mais perene luz. Assim seja. Meditação para contemplar a Deus, Shinsokan, orientação do Dr. Masaharu Taniguchi. A prática Shinsokan é uma meditação contemplativa através da qual o homem transcende o mundo do fenômeno, isso é, transcende a matéria, a carne e a mente, e entra no mundo da dimensão superior, o mundo da imagem verdadeira, o mundo absoluto e perfeito, criado por Deus.
onde o eu verdadeiro, o Filho de Deus, funde-se com Deus e onde se fita com os olhos espirituais a perfeição do eu verdadeiro, que é a vida de Deus, vida eterna, perfeita, indestrutível, imortal, infinita, pura, imaculada, isenta do pecado, que jamais pecou, jamais errou, jamais sofreu, jamais adoeceu e que jamais odiou alguém, pois é a vida perfeita e invulnerável de Deus, que jamais se queima no fogo e jamais se afoga na água, jamais será atingido por micróbios, que é a vida infinita que cobre todo o universo, pois ele é um com Deus infinito. Amém. Boa tarde a todos, somos da casa de Lakshmi. Vamos fazer, através do Shisokan, oração pela paz mundial. Repita de 2 ou 3 vezes. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual do amor. Essa luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito do amor. Paz, ordem, convergência para o centro. Libertação, libertação, libertação. Que a harmonia infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo inunde nossos corações. Agradecemos todo o bem que recebemos. Namastê. Somos a casa de Lakshmi e hoje vamos fazer o Shisokan, a oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para meu interior, flui para o seu interior. Em nós resplandece a luz espiritual do amor. Essa luz se intensifica sobre toda a face da terra. Preenche o coração de todas as pessoas com o espírito do amor. Paz, ordem, convergência para o centro. Para Cristo, para a Mãe Santíssima, para Jesus, para todos os seres iluminados, para nossos anjos da terra e do céu, e que todos sejamos libertados, iluminados, protegidos e libertados. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos ouvir agora um trecho da Sutra Sagrada. Respiração. Ao inspirarmos lentamente, visualizamos